Tem mais 2 curvas para receber a bandeirada. Felipe está ali atrás. Aí vem Lewis Hamilton para vencer, para receber a bandeirada, para vencer a corrida, a última do ano, para ser o grande campeão. Aí vem ele para apontar na reta. Lewis Hamilton, a bandeira quadriculada. Lewis Hamilton vence, é campeão do mundo. Felipe Massa do Brasil chega em segundo e chega pertinho. 2,5 segundos atrás. Festa do irmão, festa da namorada, festa do pai, festa dos amigos, festa da família Hamilton. Esse lindo lugar construído aqui no deserto, em Abu Dhabi. A comemoração de Hamilton como vencedor. E olha a festa, o abraço da Claire, o beijo no Titônio. A festa porque Williams, sim, voltou a ser equipe grande. E correu o risco 2,5 segundos. Olha o rádio do Hamilton. Thank you very, very much for not letting or making the British public sweat. You are an absolute legend. Well done, mate. Woohoo! World champion! Oh my God! I can't believe it! Thank you so much, guys. Woo! Lewis, well done. You're an absolute legend. Corridas Clássicas. Vamos falar um pouquinho então de corridas clássicas, já que a gente falou um pouquinho sobre Fórmula 1 Abu Dhabi 2016. A gente pôs a votação lá no grupo do Facebook. Se você ainda não está lá, se inscreva, Facebook/grupos/Café com Velocidade. E nessa eleição ganhou o GP de 2014. O resultado me agradou um pouco, né? Porque dá pra gente fazer várias, apesar da gente já ter discutido bastante aqui sobre a decisão do título, dá pra gente fazer vários paralelos com o que a gente está vivendo agora. Obviamente os papéis estavam invertidos. Lewis Hamilton chegou com uma vantagem grandiosa lá, mas por ser um ano em que a última corrida tinha uma pontuação dobrada, Nico Rosberg tinha uma chance também considerável de conseguir o título, mas não conseguiu, teve problemas, e Lewis Hamilton foi aí, se sagrou-se, né, bicampeão da Fórmula 1, primeiro título dele pela Mercedes. Thiago Santa Rosa, revendo essa corrida nesse momento que a gente está vivendo agora, né, de decisão do título, e algo parecido, né, já que em 2015 o título veio por antecipação. Você conseguiu fazer muitos paralelos, fazer muitas ligações com o que a gente vai viver, estamos vivendo neste momento? Olha, eu fiz alguns sim, né? Até porque a batalha tinha um piloto ali que precisava do resultado, né? Precisava fazer uma frente contra o adversário, por sinal os envolvidos eram os mesmos de hoje, até por conta do período de domínio absoluto que a Mercedes tem tido nos últimos 3 anos. E a questão a gente ali, pelo menos até o início da prova, a gente teve ali uma expectativa realmente de disputa, algo bem claro, que também era um tanto uma expectativa de uma temporada de altos, muitos altos e alguns pouquíssimos, raríssimos baixos da Mercedes, mas uma temporada que começava esse período de dominação que abriu um caminho aí para um Rosberg se solidificar, mudando um pouco aquele estigma que existia dele não ser um piloto de ponta. Foi a partir de 2014 que muda isso. Eu volto a dizer, não é nenhum demérito dizer que o Rosberg está abaixo do Hamilton, mas o Rosberg fez em alguns momentos ótimas provas em relação aos demais. Além disso, Thiago Raposo, que a gente discute também dessa prova, eu acho importante a gente frisar, é o momento, né, de mudanças na categoria. Além da disputa do título, a gente chegava em Abu Dhabi, naquele ano de 2014, também com várias mudanças, pilotos saindo, piloto chegando. Final de ano é sempre assim, né? E aí surge algumas histórias relacionadas a pilotos indo para novas equipes, outras já definidas. Então, assim, a disputa pelo título fica bem centralizada em um grande time,
que é como o Fábio Campos diz, é uma equipe tão sólida, né, que não existe parâmetro na história da Fórmula 1 para o domínio que a Mercedes teve nos últimos 3 anos, mas para as outras equipes o final de ano acaba sendo um pouco melancólico, né? Uma ou outra apenas que almeja alguma coisa, mas assim, perto dos objetivos que elas têm no início de ano, esses últimos 3 anos, né, de 2014 até agora 2016, a coisa meio que ficou numa mesma linha. Uma mesma linha que quem delimitou e que aumentou essa linha, até usa um termo aqui no Brasil, né, a chamada Fórmula Mercedes, que de certa maneira faz sentido se você pensar que a Mercedes tem um carro que, em condições normais, é imbatível. Para você comentar, Bárbara Franzinho, o Fabrício Dutra mandou pra gente. Em 2014 tivemos a situação inversa deste ano, por causa dos pontos dobrados. Caso contrário, o campeonato já teria chegado em Abu Dhabi decidido. Destaque para o pódio das Williams, com Massa em segundo e Bottas em terceiro, e Daniel Ricciardo em quarto, depois de largar dos boxes, por punição de irregularidade na asa dianteira. E sobre esse pódio, né, da Williams, o Marcelo Cesarino também diz aqui pra gente: a Williams, para mim, fez a sua última boa corrida na Fórmula 1 neste Abu Dhabi 2014. E realmente, né, terminou em alta, aquela promessa, muita gente acreditando que 2015 a Williams seria melhor do que a Ferrari, não foi o que aconteceu. E a equipe realmente se perdeu. O Campos trouxe pra gente aí no último programa que economizaram o motor este ano por questões financeiras. É um cenário bem diferente, né, Bárbara, de Williams, daquela Williams ali de Abu Dhabi 2014 para que temos hoje. Com certeza, Raposo. Era uma Williams que estava voltando de um fundo do poço, que se acreditava que ela ia conseguir se reerguer, que realmente em 2015 a gente veria resultados bem interessantes, veria a equipe mais no pódio, até disputando vitórias, mas na realidade, né, começou a dar uns passos para trás, e em 2016 deu um pouco mais ainda, e a situação hoje não é das melhores. Ao invés de brigar com Red Bull e Ferrari, tá atrás da Force India. Mas eu fiquei com essa sensação aí de, puxa, eu acreditei que poderia dar certo, de que a equipe realmente estava se recuperando, até já colocando algumas frases da transmissão. O Galvão e o Reginaldo estavam super empolgados com o desempenho da Williams, que voltou a ser top, todo mundo comemorando, né, a dobradinha no pódio. E não só até essa questão, Raposo, foi interessante nessa corrida, mas a gente teve alguns encerramentos, né? Então o Vettel fazendo sua última corrida pela Red Bull, e também gerava uma grande expectativa do que ele poderia fazer na Ferrari, como que seria o ano seguinte dele. E uma outra aí que ventilou bastante, que eu falei, meu Deus, se as pessoas tivessem ideia do que ia acontecer, que foi a parceria da McLaren com a Honda, que a gente ficou nas férias falando bastante sobre, meu Deus, vai voltar, parceria icônica, agora vai melhorar, tudo mais. E o que a gente viu foi o fundão do grid, o Alonso também, né, se despedindo da Ferrari. Então eu acredito que essa corrida ela foi bem interessante por diversos aspectos, que às vezes a gente acha que em 2 anos nada muda na Fórmula 1, mas muitas coisas acontecem. Essa montanha-russa aí, né, de equipes que subiram, que desceram. A gente ainda tinha Caterham correndo, o Weber fez uma participação especial na transmissão, que ele tinha se aposentado e estava ali assistindo a corrida, era meio que uma atração. Tínhamos Maldonado na pista ainda, e o carro dele literalmente, viu, gente, pegou fogo e ele acabou abandonando. Então eu sei que eu acabei fugindo um pouco da sua pergunta, falei de outros tópicos, mas só para fazer também esse paralelo com o que a gente tem hoje, como as coisas
acabam se movimentando e às vezes a gente fala, tá um pouco sem novidades a Fórmula 1, né? Os mesmos pilotos, as mesmas equipes, não acontece muita coisa. E é interessante assistir corridas não tão antigas que dá pra falar, não, gente, mudou muita coisa assim, olha só, nesses 2 minutos que eu falei, o quanto de coisas que mudaram. Fábio Campos, em cima dessas mudanças, são 2 anos desde aquela decisão para agora. Dá para trazer alguma coisa daquela decisão para essa agora? Dá para fazer algum paralelo, alguma comparação, trazer algum aprendizado de lá para cá? As Mercedes quebram, né? Essa é a grande semelhança de 2014 com 2016 é que as Mercedes quebram e quebram em momentos às vezes decisivos. Então né? vai quebrar em Abu Dhabi. Agora eu faço Não quer dizer que vai quebrar em Abu Dhabi, mas quer dizer que quebrou na Malásia, né? E que terá um impacto enorme já teve um impacto enorme na decisão do título mundial. Quando eu digo horas decisivas, não quer dizer exatamente a última corrida. Mas enfim, decide-se o título mundial por quebra de carro. Se tiver que trazer alguma coisa, Raposo, só para ficar bem ligado no mesmo tema que a gente discutiu no bloco passado, é a dignidade do Rosberg. Né? É o que eu falei, é a grandeza do Rosberg. Poderia ter parado o carro em 2014 e mostrado para o mundo, né? Olha aqui, quebrou, vou fazer o quê? Né? Um abraço. Né? Me lembro muito bem do ano seguinte, né? A quebra da Lotus, que queimou, o carro ficou pegando fogo, o Maldonado deu as costas pro carro e meio que mexeu os ombros, falando assim, deixa queimar aí, gente, não precisa nem apagar. Tamanha era aquele desgosto com a equipe. E o Rosberg teve ali um momento de, não, eu quero continuar, eu quero seguir, o carro já perdendo as marchas, enfim, todo capenga. E o Rosberg teve a opção de ser grande, que tenha em 2016 também, caso essa opção se apresente, que é um asterisco que tem que ser colocado, né, para que a gente não apague nada do que foi dito no bloco anterior, se a oportunidade se apresentar, que ele tenha a mesma grandeza que ele teve em 2014, de falar, eu posso ser campeão do mundo ganhando, então eu vou ser campeão do mundo ganhando, coisa que piloto de MotoGP faz praticamente a cada final de semana, que não tem esse negócio de administrar, de pontuação no campeonato, ou de 1000 companheiros de equipe. Tomara que tenha, que se a gente for fazer um paralelo de 2016 para 2014, essas mudanças, né, que parece que são tantos anos atrás, como a Bárbara citou, né, que seja isso, que seja uma decisão grande, que mostre pilotos dignos, que mostrem pilotos com atitudes de campeões do mundo, seja ele quem for, seja ele qual for. Tomara que o campeão... Vai ser belíssimo se o Hamilton, até mesmo perder no Campeonato Mundial, ultrapassar o Rosberg na pista, né? Dependendo do que acontecer na classificação, vai ser uma decisão bonita, embora possa ser até invertida. Né? O que ultrapassou acaba não sendo o campeão. Mas que não seja uma coisa insossa, como foi em 2014, que acabou sendo uma decisão do título muito insossa. Muita gente esperava essa questão da pontuação dobrada, nossa, isso vai dar uma graça, a Fórmula 1 aprendeu ali que aquele ali não é o caminho, felizmente soube voltar atrás, mas foi uma decisão do título em que se esperava, né, o duelo, e o duelo não aconteceu. Esse é o problema, né? A Fórmula 1, né, e talvez algumas pessoas possam não concordar com o que eu vou dizer aqui agora, mas muito da questão do duelo insosso que foi em 2014 e do duelo insosso que pode ser em 2016 é culpa da Fórmula 1, sim. É culpa da Fórmula 1. Muito dos problemas da Fórmula 1. Embora o ouvinte possa contra-argumentar dizendo, mas espera aí, Fábio, eles estão brigando, enfim, é natural uma diferença grande que coloque alguém para administrar, enfim, isso é natural do esporte, por que você está culpando a Fórmula 1 por isso? E aí eu responderei esse ouvinte fictício, né, que acabou de me contra-argumentar, com a seguinte afirmação. Muito da chatice do título da Fórmula 1 é porque a chance de algum carro se meter entre as Mercedes é absolutamente nula. A Fórmula 1 se colocou num ponto de uma corrida de 2 carros. Então, a partir do momento em que você tem 8 pontos de diferença, não é nem essa diferença, mas se fosse 8 pontos de diferença, era quase que o equivalente a 24, que é 1 ponto a menos do que uma vitória a 0. Porque um carro se coloca no meio. A Fórmula 1 viveu em 2014. Esse é o grande paralelo, né, Raposo? Para responder a sua pergunta, a Fórmula 1 viveu em 2014 e vive até hoje um campeonato engessado, praticamente, de uma equipe só, em que outras não conseguem chegar perto. Tem os brilhos aqui, tem os ali, claro, ótimo, o trabalho da Red Bull é estupendo, é de se aplaudir de pé, ótimo, mas
é uma equipe. Há 3 anos é uma equipe, é uma categoria de uma equipe só. Isso é ruim porque isso reflete agora. Tivesse um pouquinho mais de equilíbrio, você podia falar, nossa, vai que o Rosberg faz um quinto tempo, meu Deus, e o que vai... Essa chance praticamente não existe. É nessas horas, ouvinte, que a gente tem que pôr a mão na consciência, como diria minha avó, e refletir. Né? Será que o problema a questão é tão natural assim? Ou será que esse problema da Fórmula 1 que a gente critica tanto não é a hora de se apontar o dedo para a hora da ferida? Né? A hora que ele dói são horas como essa, em que a decisão do título mundial não tem praticamente, claro, tudo pode acontecer, claro. Só se bobear, até chove, vai que chove lá naquele lugar, né? Em Abu Dhabi. Não vai chover, mas eu estou dizendo assim, a gente não pode prever nada. Mas a chance de um carro se meter entre as Mercedes, fielmente, aliás, nem se um, né? Porque se o Rosberg chegar em terceiro, ele é campeão do mundo. Ou seja, é um campeonato de 2 carros apenas, e isso tira muito da graça da decisão. E para mudar esse cenário, né, a Liberty está chegando aí e tem muita gente falando o que deveria mudar, o que não deveria mudar. Não percam, gente. Vai vir também um programa especial aí, logo, sobre as mudanças que essa mudança de mãos da Fórmula 1 poderão trazer. As mudanças que a mudança pode trazer. Exatamente. Não, mas é um trocadilho interessante, para o ouvinte não achar que ele está errado. O que a mudança de donos pode acarretar de mudanças reais e efetivas na Fórmula 1? Porque esse é um assunto, né, Raposo, que a gente não entrou a fundo nele agora durante o ano, né? Mas a gente acho que a gente vai ter oportunidade de debater os novos donos, o que vai mudar, quais são os verdadeiros impactos de bastidores. Enfim, terreno fértil para discussão, né, Raposo? Exatamente. Sobre a corrida histórica, né, a corrida clássica, o Samuel escreveu pra gente, diz o seguinte: a transmissão já começa épica, com o Galvão falando para o Rosberg fazer igual um safety car para atrasar o Hamilton para poder embolar a corrida e os outros terem chances de ultrapassar o Hamilton. Impagável. Vira o começo da corrida com o Rosberg já perdendo a posição e já tirando um pouco da emoção da corrida. E isso foi o que parecia, pois só o que vi uma corrida super movimentado, uma Williams correndo muito próxima, a Mercedes que me faz pensar o que aconteceu para decair tanto em 2 anos, o Hamilton tranquilo na liderança e os problemas do Rosberg deixando a briga pelo título cada vez mais definida em favor do inglês. Massa liderando, fazendo uma grande corrida, o que nos dava, como foi falado na transmissão, uma esperança enorme para 2015, mas não ter jeito de levar até o final e teve que parar caindo para o segundo e iniciando a caça ao Hamilton, trazendo a maior emoção da corrida. Ele não conseguiu chegar, mas foi uma grande corrida do Massa. Uma despedida melancólica do Vettel na Red Bull, criando uma expectativa de que seria feito na Ferrari o que vemos hoje, que não é muito. Termina uma boa corrida com vitória do merecido campeão Hamilton. E para fechar os e-mails sobre a corrida clássica, o Cesarino que disse: fiquei meio desanimado com o GP histórico. GP clássico, Cesarino. Não só porque é o único do ano, mas na época essa corrida me foi triste mesmo. Lembro que foi o último do ano. Lembro que foi na semana em que eu saí do hospital após a cirurgia, depois de várias fraturas no rosto. Estava de cama e com uma grande expectativa pela corrida, torcendo para ter que ver até a última para saber o campeão. Aqui não tem correção não, hein, Rosa? Ele esqueceu mesmo a última volta. Para ver quem seria o campeão, achei que o Nico ganharia a corrida e o Lewis Hamilton seria campeão. Mas foi muito fácil, o Rosberg largou mal e depois teve problemas e se arrastou. Eu acho que veremos isso domingo de novo. E é a minha aposta para o título de Lewis Hamilton. Bárbara Franzin, o que é que só você ouviu nas transmissões? Antes da Bárbara, só uma questão. Alguém fez campanha para essa corrida ganhar, não? Não. Pior que não. É que é impossível. É Abu Dhabi, ô Fábio Campos. A gente tinha Não, mas é porque eu acho que o ouvinte... O Raposo falou aí do ouvinte do automobilismo, né? O espectador ser mais qualificado. Eu não sei não, porque para essa corrida ter ganho, claro que eu tô brincando com o ouvinte, não se ofendam, tá? Tô fazendo uma brincadeira. Porque a gente teve 2012 e 2013 no Bahrein, corridas muito mais interessantes do que 2014. De no Bahrein? Mas então Desculpa, Abu Dhabi. 2012 e 2013. 2013, inclusive, foi a vitória do Raikkonen, que era uma oportunidade excelente de rever uma vitória da Lotus. Enfim, a corrida foi muito mais movimentada. E os ouvintes escolheram, eu acho que os ouvintes merecem que a decisão do título
no próximo domingo, seja Hamilton primeiro, Rosberg em segundo, sem ninguém fazer nada. Porque escolhem essa corrida como corrida histórica, sendo que tinha outras muito mais deliciosas de se acompanhar, muito mais gostosas. Então, mas eu confesso que o meu voto foi para 2014. Então tomara que você no domingo assista o Hamilton ganhar e o Rosberg. O motivo eu queria fazer os paralelos aqui. Porque foi uma corrida com os dois brigando pelo título e tal, e... Sim, eu tô brincando. Porque eu sempre puxo pro meu lado das corridas boas, ao invés das corridas simbólicas. Mas eu tô brincando, é claro que essa corrida tem... Foi só pra cutucar o ouvinte, pra deixar o Cesarino nervoso, enfim, foi só pra fazer esse tipo de coisa. E é curioso... Então eu vou fazer o mesmo, Rosa, rapidinho. Ô, Campos, você tem que, então, fazer as suas campanhas antes das corridas e não depois. Não, o ano que vem nós vamos fazer assim... A gente tem que tentar se organizar a ponto da gente conseguir saber, no próximo final de semana, tem 2 corridas juntas, então vai ser... Eu preciso ter o espaço aqui no ar, eu não consigo, é uma falha minha, eu não consigo saber exatamente qual vai ser a próxima, qual que vai entrar, qual que é a hora de fazer a campanha, então vamos ver se no ano que vem a gente consegue ajustar isso, para eu conseguir fazer as minhas nobres campanhazinhas, que às vezes dão um ou outro resultado, embora a Bárbara Franzin, sempre das 21 corridas do calendário, ela vai fazer com que o ouvinte vote em 15 e vai ganhar. Tá rolando um estresse aqui já nos bastidores, eu nem vou falar nada. Mas, enfim, o Babi e Campos e Raposo também, é curioso que, assim, a gente mencionou aí 2014 e tudo, única corrida da história com pontuação dobrada, e a gente ainda bem não entrou nessa discussão hoje, porque já entramos várias vezes durante o ano. Bárbara, agora você, Bárbara. A gente te chamou, você foi cortada 2 vezes. Não. Por favor, você agora. Até aí, né? Normal. Ouvintes, me ajudem, mas eles estão melhorando, né, gente? Eles estão deixando eu falar mais. Sim, eu até tinha esquecido que eu ia falar, agora eu já lembrei. Então, transmissão, muitas coisas interessantes. Se comentava sobre a saída do Alonso para a McLaren, que eu já falei, a incerteza do Button continuar no grid, e teve um momento bem interessante que era assim, está sendo ventilado o nome daquele menino que ganhou a GP2? Quem é mesmo? E aí ficou uns 5 segundos até falarem, Stoffel Vandoorne, no ponto do Galvão, ele, Stoffel Vandoorne, tipo, se enrolou todo e falou, esse menino... Falou errado, Falou muito errado. Este menino está sendo ventilado para entrar no lugar do Button. E aí, para vocês verem quanto tempo demorou para isso se concretizar, né? Então, foi bem interessante esse ponto. A diferença da transmissão de 2014 para 2016, que a gente tinha um pré-race. Então, a primeira metade... Não, essa corrida lá no Mr. Vinícius, né? Teve 10 partes. E os primeiros 15 minutos foram só o pré-race, com o pessoal na pista, o Galvão e o Reginaldo em loco, então fez muito a diferença, foi bem legal, assim, coisas que a gente sabe que existe na Sky, mas para quem às vezes não tem essa facilidade ou não entende tão bem o inglês, sabe, fazia diferença e foi bem legal. E uma parte curiosa também, o Jean Todt, que apareceu, depois de ficar um pouco, né, a gente até comentou nos programas anteriores, cadê ele que não aparece mais nas corridas da Fórmula 1? O Reginaldo estava lá fazendo seu comentário, e aí de repente o Galvão fala, Reginaldo, vamos parar que tem o hino aqui, isso faz parte de todo o cerimonial dessa corrida, é especial. Deu uma cortada master, daquelas tipo, não, porque Yas Marina é maravilhoso, veja só, os iates, os hotéis, e aquelas histórias que ele conta. Um dado interessante do Reginaldo Leme é que essa pista foi a que menos teve ultrapassagens sem o uso da asa. Foram só 5 na corrida anterior, que foi em 2013. Aqui outra informação interessante. Ferrari estaria pensando em Bottas para 2016, um caminho natural para ele estar na Ferrari. E na época a gente sim também falava que o Bottas tinha chances de ir para uma equipe melhor e tudo mais. E também já discutimos que hoje em dia talvez isso não aconteceria mais, porque ele ficou meio, né, no ostracismo junto com o próprio Williams. Aí temos aqui outra frase do Galvão. Não dá para colocar o Vettel entre os grandes por causa dos 4 títulos. Foi mais pelo carro que ele tem. E aí o Reginaldo falava, e essa é uma das grandes expectativas para o ano que vem. Então talvez uma coisa aí também para a gente analisar futuramente, falando um pouquinho sobre
uma análise, né, dessa temporada, segundo ano aí do Vettel na Ferrari, que a gente pode dizer. E o segundo eu não sei, mas o primeiro ele ganhou e tirou a hegemonia da Mercedes em algumas provas. Mas enfim, segue o jogo. E sobre Rosberg, Galvão fala, ele tá totalmente perdido, é até uma maldade fazer isso com ele. Então esses foram os comentários aí que eu puxei um pouquinho dessa corrida, teve bastante coisa interessante, mas o que mais me doeu aqui foi a gente não ter mais essa transmissão aí um pouquinho interessante, onde a gente conseguia ficar um pouco mais por dentro das coisas, né? Ser tratado um pouquinho melhor.